Oi pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui aos nossos construtores. O Deus dos maçons é o grande arquiteto do universo. Opa, tá desfocando, certo? E o que um arquiteto faz? Um arquiteto constrói, certo? Ele é um construtor. Tanto que o símbolo da maçonaria é um compasso e um esquadro, não é? Porque ele desenha, etc. Será que Deus sabia que Israel ia ser tão rebelde com ele? Sim, Deus cita o capítulo 5 de Isaías, ó. Capítulo 5 de Isaías. Vamos ver o que está dizendo aqui, ó. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras. Olha só como é que Deus é legal, assim, tipo, ele limpou o terreno, tirou a pedra do terreno, plantou mudas seletas. Ele até colocou uma torre com um sentinela, ou seja, com guarda, para que não viessem roubar a vinha dele. Então ele tinha todo esse cuidado. E o que ele esperava? Ele fez um tanque de prensar uvas. E ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas ou uvas bravas, né? E aí Deus fala assim, isso no livro de Isaías, 800 anos antes de Cristo. Agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que eu vou fazer com a minha vinha. Olha que ele disse isso 700 anos antes de Cristo. Derrubarei sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Sim, Deus derrubou a cerca, começou a derrubar a cerca lá em Nabucodonosor, tá? Acabou de derrubar a cerca quando os romanos mataram 1,5 milhão de judeus e causando a diáspora e derrubando o templo, tá? Só ficou o Kotel, que é o Muro das Lamentações, mas o templo foi derrubado. Derrubarei seu muro para que seja pisoteada. Quem pisoteou Israel? O Babilônia pisoteou, a Grécia pisoteou, todo mundo pisoteou, o romano pisoteou, né? Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. E ele explica quem é a videira. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Então a vinha é a nação de Israel. Os homens de Judá, os judeus, são a plantação que ele amava. Ele amava essa plantação. Ele esperava justiça, mas houve o derramamento de sangue. Ele esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. Então Deus sabia que Israel ia ser rebelde desde a época de Isaías. E aqui é a palavra dos lavradores, voltando lá, que ele enviou os lavradores, tá? Para receber os frutos da vinha. Quem que eram esses lavradores? Os servos de Deus, né? Que a um espancaram, outro mataram, apedrejaram, etc. Eram os profetas que Deus enviou ao povo de Deus. Era Moisés, era Isaías. Isaías tem uma tradição judaica que diz que ele foi morto, cerrado ao meio, não é? Era Jeremias, era Ezequiel. E eles pegavam, matavam, apedrejavam, etc. E depois Deus resolveu mandar o filho. E o filho também foi... Ele também foi rejeitado. Tá certo? Então, gente, e por onde repete a palavra, a parábola é a mesma coisa. Mandarei meu filho. Quem sabe respeitarão. Mas os lavradores viram, combinaram uns com os outros, vamos matá-lo.
Assim lançaram fora da vinha. Como assim lançaram Jesus fora da vinha? Sim, porque o Gólgota, onde ele morreu lá, crucificado, ele ficava fora da cidade de Jerusalém. Então Jesus morreu fora da vinha, ele foi lançado fora de Jerusalém. Fora. Então, o que fará o dono da vinha? Matará e dará vinha a outros, tá? Então, a quem foi dada a vinha? Aos cristãos. Então, o povo eleito passou a ser os cristãos. E ele pergunta no livro de Isaías: vocês nunca leram a passagem das escrituras, a pedra que os construtores tornou-se a pedra angular? Não é? Então, os judeus tinham até o privilégio de 2 vezes por ano era lá pronunciado o nome de Deus, né? E os judeus, como eu disse sobre Herodes era um ídolo meu, ele não era judeu. Então os judeus nunca mais teve rei depois da cabeça lá da Babilônia. Ele foi declarado rei de Israel, um estrangeiro, e amigo do povo romano. Então era uma terrível humilhação, não é? Que o inimigo dos judeus fosse declarado rei de Israel e amigo do povo romano. Era isso que existia na época de Cristo, né? Que foi Herodes o Grande, aquele que matou lá as criancinhas, e depois seus descendentes ainda continuaram reinando, né? E daí nós temos o sonho de Daniel, que é pra gente começar a interpretar o sonho da estátua. Está aqui. Bom, o rei Nabucodonosor, ele viu que os sábios da Babilônia, eles queriam ganhar tempo conte o rei o sonho e nós interpretaremos. E o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo. Se não me contarem o sonho, todos receberão a mesma sentença. Ele queria ouvir o sonho e depois a interpretação. E os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Então aí, Daniel, que ia morrer junto com os sábios, né? Ele orou a Deus aqui, né? E louvado seja o nome de Deus para todos sempre. E olha só que oração bonita. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona os reis, estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Deus deu a revelação desse sonho para Daniel. E Daniel então foi lá na presença do rei. E disse, olha só que lindo. Nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. É um Deus revelador de mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que se passou em tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua.
uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram parte de ferro e parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se. Sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Olha que lindo! Que lindo! Sabe, quando você debulha o trigo na eira, num lugar alto, você tem que bater o trigo. Então a palha, ela se espalha pelo vento e vai embora. Então todos os vestígios dos reinos humanos irão desaparecer quando esta pedra cair. E a pedra vai se transformar numa montanha que vai encher a terra toda. O vídeo já está muito longo.